Olá, bom dia a todos. Aqui é o professor William, né? Nós vamos dar início a mais uma atividade, a mais uma aula de geografia, né? Espero que todos estejam acompanhando, que vocês acompanhem, que estão aí hoje, agora, de modo online, que vocês acompanhem as atividades, que vocês assistam esse vídeo, que no final dele nós vamos passar, vão haver as atividades para vocês fazerem aí na casa de vocês, e quando vocês retornarem de modo presencial, nós vamos corrigir pessoalmente essas atividades, ok? De modo geral, qual vai ser a temática da nossa aula de hoje? A nossa temática de hoje vai continuar seguindo a pegada dos conceitos urbanos, né? O tema do nosso bimestre, de modo geral, é a urbanização. Nós já chegamos a ver um pouco sobre cidades globais, né? Sobre características das cidades globais. Nós chegamos a ver um pouco também sobre as características iniciais da urbanização no mundo, né? O que nós vimos até agora? Que o mundo como um todo está se urbanizando, certo? O mundo como um todo está se tornando cada vez mais urbano, né? As pessoas cada vez mais estão vivendo e interagindo entre si nas cidades, né? Só que existem dinâmicas diferenciadas de um lugar para outro. Fatores que vão influenciar bastante, fatores econômicos, fatores sociais, que vão influenciar principalmente no que a gente fala, no que a gente diz respeito à cidade e ao seu crescimento populacional, né? E vão acontecer algumas distensões, vamos dizer assim, alguns problemas de origem populacional por conta dessas diferentes relações políticas, sociais e econômicas. Nós vamos ver um pouco disso agora e continuar vendo também em relação à questão da hierarquia das cidades. Nós vimos um pouco da hierarquia das cidades quando nós falamos sobre as cidades globais, sobre os tipos de cidade global. Nós vamos ver alguns outros conceitos na aula de hoje. Okay? De modo geral, vamos começar vendo, por exemplo, a questão da macrocefalia urbana. Nós vamos ver outras formas de hierarquia das cidades, né? E nós vamos ver também como que o crescimento desordenado dessas cidades acaba gerando problemas populacionais, concentração excessiva de pessoas em determinados locais, problemas sociais como a segregação de áreas, a precarização de áreas, né? Problemas com violência, infraestrutura, saneamento, né? Problemas de modo ambiental, por exemplo, como regiões que não têm acesso a uma área verde, a uma vegetação, vamos dizer assim, né? Problemas de infraestrutura, de deslocamento, pessoas que vivem longe dos grandes centros das cidades, né, dos centros comerciais, dos centros de trabalho das cidades, que vivem cada vez mais longe. Por que elas se colocaram nessa situação, vamos dizer assim? Quais são os fatores que levaram a elas a viver no que a gente vai chamar de áreas periféricas ou áreas suburbanas, né? Todos esses fatores nós vamos ver com mais detalhes. E também vamos ver a questão da desmetropolização. Nós vamos ver conceitos, por exemplo, como metrópole, como megalópole, né? Mas nós vamos ver também conceitos como desmetropolização. Pelo nome vocês já puderam compreender, ele vai tratar um pouco dessa questão de caminhos inversos, de caminhos invertidos, ao que nós vamos ver sobre o conceito de metrópole. Tudo bem? Nós vamos ver isso com mais detalhes mais adiante. Vamos lá então, partindo do conceito, continuando no conceito de urbanização, vamos então ver logo o nosso primeiro ponto de partida, que é a questão da macrocefalia urbana, né? Do que se trata, vamos dizer, a macrocefalia urbana, né? Nós chegamos a ver em aulas passadas, em tempos passados, que é o conceito relacionado à migração, né? Quais eram os fatores que levavam as pessoas, né, a migrarem de um lugar para o outro? O que levava? O que era decisivo, vamos dizer assim, para você se deslocar de um lugar para outro? Em via de regra,
era uma questão de sobrevivência. A migração é uma questão de sobrevivência, né? Seja sobrevivência mesmo por fatores climáticos, né? Que é muito comum aqui no Brasil, e principalmente seja por questões sociais, por questões financeiras, né? Por questões socioeconômicas. E isso obrigava centenas de milhares de pessoas a saírem de seus lugares de origem e irem para grandes centros urbanos, né? Aquela velha expressão de que eu vou ir para a cidade grande, meus filhos, minha esposa, etc., né? Só que esse intenso processo de migração, em via de regra, ele acabou fazendo com que essas grandes cidades, elas, vamos dizer, houvessem um aumento exponencial de população, né? Exponencial de população em relação à região como um todo, né? Daí o termo macrocefalia urbana, né? Vamos dizer assim, porque foi um crescimento acentuado, uma explosão demográfica, mas que não foi planejada. Foi algo que surgiu espontaneamente devido a inúmeros fatores, devido a inúmeros atrativos e que acabou saindo do controle, né? Vamos dizer. Aí, aqui no livro de vocês, ele vai mostrar exemplos, por exemplo, como o de Buenos Aires, né? Buenos Aires, e exemplos de Montevidéu, no Uruguai, vamos dizer. O exemplo de Montevidéu, se vocês forem observar aí na página 12 do livro de vocês, Montevidéu sozinha concentra 40% da população uruguaia, né? Concentra 40% da população uruguaia e concentra metade do que é produzido pelo Uruguai, do PIB uruguaio. Só a cidade de Montevidéu, né? Na Argentina, por exemplo, na região ali da cidade de Buenos Aires, do distrito de Buenos Aires, vive 30%, vive um terço, basicamente, da população argentina. Ok? Vamos trazer para um exemplo mais próximo de nós, para nós compreendermos um pouco mais de perto a questão da macrocefalia urbana. Se você for observar bem o nosso estado do Amazonas, nós temos 62 municípios, certo? A nossa população, a população total do Amazonas, no último censo agora de 2010, e vamos trazer um pouco mais para perto, na última contagem da população em 2019, a população amazonense era em torno de 4,5 milhões de habitantes. Nós temos 4,5 milhões de habitantes no Amazonas. A cidade de Manaus, sozinha, tem 2,5 milhões. Isso é, a cidade de Manaus tem aproximadamente 53% da população total do Amazonas. 53%, 52% da população do Amazonas. Economicamente falando, Manaus, a cidade de Manaus responde por 82% do PIB do Amazonas. Ou seja, nossa cidade, nós aqui, o lugar que nós vivemos, é um exemplo clássico de macrocefalia urbana, né? Pelo fato de ser a capital, pelo fato de concentrar boa parte dos setores produtivos do estado, Manaus se tornou uma grande vitrine para as pessoas de outros lugares do Amazonas virem morar aqui na mesma justificativa de mudar de vida, né? Isso obviamente gerou um problema sério de infraestrutura, um problema sério social para a cidade de Manaus, né? Manaus, nós sabemos que nós temos aqui a Zona Franca. Esse daí foi o fator decisivo para o crescimento desordenado, vamos dizer assim, o crescimento desordenado da capital do Amazonas, né? Manaus, por exemplo, a Zona Franca de Manaus ela foi fundada em 1967. Antes disso, Manaus tinha aproximadamente 300 mil habitantes. 320 mil habitantes. Em 20 anos, em 1987, Manaus já estava beirando os 900 mil habitantes. Ou seja, triplicou em 20 anos a população daqui. Nos anos 2000, nós já estávamos batendo os 1 milhão e 900 mil. Mais 20 anos se passam, né? Mais 20 anos se passam e a cidade já estava dobrando de tamanho, né? Agora, 2020, nós já estamos beirando os 2,5 milhões de habitantes, né? É óbvio, é evidente que não tem planejamento nisso.
E esse é uma característica clássica da macrocefalia urbana. Não há planejamento, há apenas um crescimento acelerado e descontrolado. Ok? Esse daí é o exemplo mais clássico que eu posso trazer para vocês, mais próximo que eu posso trazer para vocês, quando a gente fala de macrocefalia urbana. Ok? Uma vez que nós já compreendemos um pouco sobre essa questão da macrocefalia urbana, dos problemas urbanos, nós vamos voltar àquela questão da hierarquia urbana existente, né? Nós chegamos a ver um pouco sobre as cidades globais, que é um dos, vamos dizer, elementos da hierarquia urbana. Vamos dizer que é o elemento maior, né, de modo geral. Mas existem outros conceitos, outros elementos que estão um pouco mais abaixo nesse conceito de hierarquia urbana. E nós vamos ver eles agora, basicamente, né? Por exemplo, na página 13 do livro de vocês, vai aparecer alguns conceitos ligados à urbanização. Nós vamos ver aí as metrópoles, nós vamos ver as megacidades, nós vamos ver as megalópolis, né? Começando pelo conceito de metrópole. Do que se trata uma metrópole, né? Vamos dizer que, a grosso modo, né, no senso comum, uma cidade grande é uma metrópole. Mas basicamente não é bem assim, né? Existe um conceito correto para se exemplificar, para se definir o que se trata uma metrópole, né? Vamos dizer que para a gente definir corretamente uma metrópole, nós temos que levar em consideração 3 aspectos. Atentem-se a esses 3 aspectos porque eles vão ser essenciais nas avaliações de vocês. O primeiro aspecto é a capacidade atrativa da cidade. O segundo é a zona de influência dessa cidade. E o terceiro é a existência de áreas de conurbação dessa cidade com cidades vizinhas. O que seria a conurbação? A conurbação seria, digamos que, a junção de malhas urbanas. Um exemplo clássico que eu já cheguei a falar para vocês e que quase todo professor de geografia usa quando a gente fala de conurbação. A região do ABC Paulista, em São Paulo, né? São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul. Ali você não sabe basicamente onde começa e onde termina uma cidade, porque as malhas urbanas estão tão interligadas que parece tudo ser uma cidade só. Entendeu? É o exemplo mais clássico de conurbação no Brasil. Ali a região do ABC e a própria região ali grande de São Paulo, né? Por exemplo, São Paulo, Osasco, entre outras cidades ali presentes. Estão tão interligadas, as malhas estão tão unidas que parecem ser tudo um só, né? É o exemplo mais clássico, vamos dizer, de conurbação. Mas enfim, a gente define uma metrópole, não se esqueça, a gente define uma metrópole utilizando essas 3 características: capacidade atrativa, zona de influência e área de conurbação. Ok? Quando existe uma influência de uma cidade de destaque para outras, a gente vai dizer que essas cidades possuam uma relação, vamos dizer, de dependência com essa cidade principal, vamos dizer que ali se originou uma região metropolitana. Entendeu? O conceito de região metropolitana vai ser esse, vai ser uma área de uma ou mais cidades que vão sofrer uma determinada influência de uma cidade principal. E aí também vai aparecer alguns movimentos, alguns mecanismos de interação nessa cidade principal com essas outras cidades. Por exemplo, a questão dos movimentos pendulares, né? Aí vocês vão se lembrar da aula de física do pêndulo, né? Que é aquele instrumentozinho que vai e volta, vamos dizer assim, né? Movimentos pendulares, de modo geral, vão ser os deslocamentos realizados por pessoas de ir a trabalho, a estudo, entre outras coisas, de uma cidade para outra, né? Vamos dizer, o indivíduo mora na cidade X, mas ele trabalha na cidade Y. E aí todo dia ele tem que fazer o deslocamento, saindo da cidade dele para ir trabalhar na outra cidade, no fim do dia saindo da cidade onde ele trabalha para voltar para a cidade de origem dele. Aqui na nossa região, o bacana de a gente estar estudando essa questão da urbanização, porque nós podemos pegar exemplos muito próximos da gente para compreender, né? O exemplo mais clássico de uma cidade, por exemplo,
dormitório ou de um movimento pendular é a relação agora que Manaus e Iranduba estão tendo. Vocês podem observar que muitas pessoas vêm de Iranduba para trabalhar aqui, para estudar aqui, e de manhã cedo, vamos dizer assim, e à tarde, entardecendo, anoitecendo, elas voltam para sua cidade de origem, né? Aí nós vamos ter dois conceitos. Nós vamos ter o conceito dos movimentos pendulares, que as pessoas indo e voltando, e também vamos ter o conceito de cidade dormitório, que a pessoa sai da sua cidade de manhã e só volta para lá para dormir à tarde ou à noite, ok? Basicamente isso. O Brasil, quantas regiões metropolitanas o Brasil oficialmente tem? O Brasil, oficialmente, ele tem 23 regiões metropolitanas. Manaus é considerada uma região metropolitana. O Manaus ela tem a sua região metropolitana. A região metropolitana de Manaus ela tem em torno de 7 cidades. Só que assim, não tem como você comparar uma região metropolitana de Manaus com uma região metropolitana de São Paulo, por exemplo. Mas aqui existe, ok? Aqui, gente, continuando aqui nessa pegada de hierarquia urbana, nós vamos ver agora a questão de megacidade e megalópole, né? O que são megacidades e o que são megalópolis? Se bem que, quando nós estudamos anteriormente sobre cidades globais, nós tivemos que fazer uma menção à megacidade para diferenciar o que seria uma megacidade e o que seria uma cidade global. Mas agora nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo a megacidade e também para entender o que seria uma megalópole, né? Enfim, vamos observar que no início do século XX, cidades com mais de 1 milhão de habitantes eram consideradas muito grandes, né? Não era muito comum você ter em 1900, por exemplo, cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Pegando novamente o exemplo da nossa cidade de Manaus. Manaus em 1900 tinha um pouco mais de 100 mil habitantes, né? Nessa situação, vamos dizer que em 1900 o mundo só tinha 20 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né? Só que assim, hoje, nos dias de hoje, as grandes cidades do mundo têm muito, mas muito mais do que 1 milhão de habitantes, né? E aí se chegou a ter uma definição do que seria uma megacidade. O conceito básico de megacidade foi formulado pela ONU, né? Megacidade, de acordo com a ONU e ao conceito padrão, megacidades são aglomerações urbanas com população superior a 10 milhões de habitantes. Ou seja, passou de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade, né? Como nós já vimos em aulas passadas, na aula passada, na verdade, quando a gente fez a diferenciação de megacidade para cidade global, a megacidade ela vai estar focada na quantidade, no total de pessoas que ali habitam, ok? E assim, a própria ONU que formulou essa definição, ela fez um cálculo de que existiam 28 megacidades no mundo. E o total de população dessas 28 cidades juntas é de aproximadamente 453 milhões de pessoas. Ou seja, só em 28 megacidades se concentra 12% da população mundial, né? E como essas megacidades são distribuídas? A maioria delas hoje fica na Ásia, sendo que só na China se encontram 6 megacidades, né? No Brasil, nós temos duas. Nós temos o Rio de Janeiro e nós temos São Paulo, né? E aí vamos ter outras cidades na Europa, na América Anglo-Saxônica, né, nos Estados Unidos, na África e assim sucessivamente, ok? Uma vez que nós já chegamos a ver esse conceito, né, vamos dizer assim, mas a gente pode partir para o conceito de megalópole, né? Vimos ali o que se trata uma metrópole, né? Já vimos o que se trata uma metrópole. Agora vamos compreender um pouco sobre a megalópole, que é um passo acima da metrópole, né? Em via de regra, a megalópole ela é a conurbação, já vimos o que é a conurbação, né? Que é a junção de malhas de cidades, malhas urbanas, de duas ou mais metrópoles.
cujas malhas urbanas dessas regiões foram se expandindo de encontro uma a outra. Uma malha urbana de uma metrópole acabou encontrando e se juntando com uma malha urbana de outra metrópole. Essa junção de malhas urbanas metropolitanas deu origem à megalópole, ok? Esse é o conceito-chave de megalópole. As megalópoles mais famosas do mundo, a mais famosa do mundo é a megalópole Boswash, né? Que é a junção das metrópoles de Boston e de Washington DC, na verdade, que é a capital dos Estados Unidos. Mas nós vamos ter outras, por exemplo, aqui vocês vão ter as grandes megalópolis japonesas, por exemplo. Nós temos duas megalópolis japonesas, que é a Tokaido Shinkansen e a Sanyo Shinkansen, né? O interessante nessas megalópolis japonesas é que elas são unidas por sistemas de transporte. Esse Shinkansen é também o nome do trem-bala que une as duas megalópolis. Você pode ir de Tóquio a Nagasaki, por exemplo, em questão de horas, no trem-bala, né? E entre outras regiões. E aqui no Brasil, nós temos a nossa megalópole, né? Que está em processo de formação muito acelerado, que é a união, né, a conurbação das malhas urbanas da Grande São Paulo, se vocês observarem aqui embaixo, com as malhas urbanas da Grande Rio, né, da Grande Rio de Janeiro. Ou seja, muito que em breve nós já teremos bem consolidada a nossa megalópole nacional, que é o eixo Rio-São Paulo. Nós já temos a ponte aérea, já temos o eixo rodoviário, mas as malhas urbanas ainda estão em processo de conurbação. De certo modo, já é bem visível essa união de metrópoles, ok? Basicamente isso é o conceito e a diferenciação de uma megacidade para uma megalópole, certo? Aqui, gente, nós vamos ver conceitos que vão estar relacionados a problemáticas, né, envolvendo essas grandes cidades, envolvendo essas grandes formações urbanas, né? Não é apenas o crescimento populacional que gera problemas. O que vai gerar problemas também vai além do populacional. Nós vamos ter problemas de ordem social e de ordem ambiental, vamos dizer assim, né? Nós vamos ter aí o conceito de cinturões verdes, periferias e subúrbios, né? O que seriam esses três conceitos? O que seria um cinturão verde? O que seria uma periferia? O que seria subúrbio? Geralmente há uma confusão nos dois últimos aí. Geralmente se confunde, né? se mistura, vamos dizer assim, periferia com subúrbio. Só que são conceitos completamente diferentes. Periferia e subúrbio vai ter uma diferença no ponto de vista socioeconômico que nós vamos ver agora. Mas antes de mais nada, o que seria o cinturão verde? O cinturão verde, gente, seria, vamos dizer, pequenas faixas de áreas rurais, entendeu? Que desempenham um papel econômico importante, pois nela se produz materiais, vamos dizer, legumes, verduras, né, hortifrutis, que abastecem os consumidores urbanos, né? Por exemplo, uma área próxima de Manaus que produz verduras, que produz legumes, que produz alguns tipos de frutas, e essas frutas são comercializadas na cidade de Manaus, ou seja, seria ali uma área de cinturão verde, ok? Só que assim, vamos dizer que como as cidades elas estão cada vez mais em crescimento, o que está acontecendo é um processo de distanciamento desses cinturões verdes, porque a marcha da urbanização acaba aqui invadindo essas áreas iniciais que eram de cinturões verdes e que faz com que os produtores acabem tendo que se afastar cada vez mais. Essa é uma das consequências da urbanização nesse segmento do cinturão verde, ok? Agora, a periferia. O que seria a periferia urbana, né? Vamos dizer que ela não é, a definição dela não se dá apenas pelo posicionamento geográfico, geométrico. Tipo, temos o centro e a periferia lá longe, né? Vamos dizer que ela também vai levar em conta o ponto de vista econômico, né? Por exemplo, existem áreas nobres na cidade, áreas bem valorizadas e áreas que nem são tão valorizadas assim. Esse conceito de valorização e de visibilidade, vamos dizer assim,
vai ser determinante para a gente dizer que aquela área é uma área periférica. Não apenas a distância, mas essa questão econômica, vamos dizer assim. Uma área que não é tão valorizada também pode ser considerada uma área de periferia, ok? E assim, uma vez que a gente sabe o que se trata a periferia, nós vamos observar agora o que se trata o subúrbio, né? Do que se trata o subúrbio, vamos dizer assim. O subúrbio, basicamente, é uma região intermediária, né? Vamos dizer, ela é o meio termo ali entre a área urbana e a área rural. E ela está ali na transição, na faixa de transição. Não necessariamente ela tem uma relação à condição socioeconômica, né? Vamos dizer, subúrbios são áreas que cercam a cidade e em muitos casos são áreas que não têm tanta ocupação, né? Não tem tanta densidade ocupacional. Nós vamos ter ali uma mistura, vamos ter áreas de produção agrícola, vamos ter áreas de condomínios de luxo, vamos dizer assim, né? Empreendimentos, aeroportos, entre outras coisas, ok? Só que assim como o crescimento urbano acabou modificando os cinturões verdes, ele acaba modificando também as áreas suburbanas, né? Que antes eram áreas afastadas, hoje elas já estão integradas à malha urbana, à área urbana das grandes cidades, né? Por exemplo, aqui em Manaus é muito comum, né, você ver condomínios bem distantes, por exemplo, aqueles condomínios que ficam lá na Torquato Tapajós, lá longe. Aquilo ali é uma área suburbana. Não significa que seja uma área pobre, prestem atenção. Suburbano não significa, em via de regra, que seja uma área pobre, mas que seja uma área intermediária, ok? Suburbano é diferente de periferia, tranquilo? Basicamente essa diferença que vocês têm que levar em consideração. A área periférica, sim, tem a questão da desvalorização, tem a questão socioeconômica. Subúrbio é uma transição, é uma área de transição do complexo rural de uma cidade para o complexo urbano, ok? Atentem-se bem a essa dúvida, atentem-se bem a essa diferença, porque ela vai ser muito importante para a gente identificar áreas suburbanas mais adiante numa possível avaliação, vamos dizer assim. Bom, gente, para finalizar, né, essa nossa temática, vamos dizer assim, hoje, nos dias de hoje, está acontecendo um fenômeno que para muitos, vamos dizer, é uma consequência desses processos acelerados de urbanização, né, dessa marcha desenfreada das áreas urbanas, das atividades urbanas, e que acaba, vamos dizer, por causar um certo equilíbrio, vamos dizer, nessas interações entre cidades, né? Que é o processo de desmetropolização. Vamos dizer que se há 30, 40 anos atrás era comum as pessoas irem para as grandes cidades, como a gente chegou a ver, era comum as pessoas irem para as grandes cidades, né, em busca de emprego, em busca de melhor qualidade de vida. Hoje vamos dizer que já acontece o contrário em algumas regiões do mundo, né? Em algumas regiões do mundo já acontece o contrário. As pessoas estão saindo das grandes cidades, né? Estão saindo das grandes cidades e indo para cidades médias e cidades pequenas, né? Vamos dizer que, basicamente, a desmetropolização ela é identificada como o ritmo de crescimento das cidades pequenas e médias superior ao ritmo de crescimento das cidades grandes. Estas, em alguns casos, tornam-se espaços de repulsão em relação à atração exercida por determinadas cidades menores com boa inserção na rede urbana. Quais seriam então esses fatores que iriam fazer com que a desmetropolização ganhasse força? Vamos ver aqui quais seriam os fatores. Os fatores seriam a saturação das grandes cidades, as metrópoles gigantescas, estressantes, vamos dizer assim, a oferta de incentivos fiscais para empresas pelo poder público estadual e municipal, tipo incentivos para empresas se instalarem em cidades médias pequenas, dando vantagens para eles fazerem isso, né? A garantia de integração aos mercados globais
a garantia de que esses mercados não sejam prejudicados com a fuga dos grandes centros, tipo, ainda assim haver um processo de interação econômica, mesmo em cidades de médio e pequeno porte, né? Vamos dizer assim. A desconcentração industrial, lembra que há 40, 50 anos atrás, somente os grandes centros tinham capacidade industrial, né? Hoje é mais vantajoso para a indústria se instalarem em locais de pequeno porte, de médio porte, que podem ser expandidos, né? Vamos dizer assim. A atração exercida por centros formadores de mão de obra qualificada, as pequenas, as médias cidades também hoje estão desenvolvendo capacidade técnica, né, para ter pessoas qualificadas trabalhando ali perto. E eu acho que o fator mais determinante, vamos dizer nesse sentido, que é a busca por qualidade melhor de vida e de produção, né? Em síntese, fugir do estresse que uma grande cidade geralmente possui, né? Esse daí eu acredito que seja o fator essencial para que as pessoas acabem optando por morar numa cidade pequena, numa cidade média, né? No Brasil, vamos dizer que no Brasil, essa tendência ela vem crescendo, essa tendência de desmetropolização. As pessoas estão cada vez mais buscando cidades pequenas, cidades médias para viverem sua vida, né? Trabalhar, etc, etc. Seguindo esses fatores que eu acabei de citar aqui para vocês, né? Vamos dizer que se a gente observar, se vocês observarem no livro de vocês, em relação a um gráfico que tem aqui, ele mostra que em 2013 as vagas de emprego no interior, fora das grandes regiões metropolitanas, é muito maior. E a tendência é que isso continue. A tendência é que as grandes metrópoles elas percam, digamos assim, o tanto de força para, vamos dizer, na capacidade de atrair pessoas. E cidades médias, regiões médias, na verdade, e cidades pequenas, ganham um pouco de destaque, levando em consideração todos esses fatores que eu falei para vocês. Ou seja, a desmetropolização é um caminho reverso, né, ao que nós sempre víamos quando falávamos de urbanização, mas que tem uma atração muito forte, e a tendência é que essa atração, que esse segmento continue crescendo nos próximos anos, vamos dizer assim, ok? Basicamente, gente, foi esse o conteúdo relacionado à urbanização. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Fiquem atentos às atividades que eu vou colocar agora para vocês. E é isso.